Seja bem-vindo a mais um Campus Desenvolve e hoje nós vamos falar sobre oração. A primeira coisa que você precisa aprender é que a oração não tem nada a ver com religiosidade. A oração é o contato direto da criatura que somos nós com o Criador. Então, independente da sua religião, se você é do candomblé, se você é católico, se você é evangélico, independente se você é judeu, você precisa praticar isso daqui. O que seria a oração, Wesley? A oração ela seria a conexão da criatura com o Criador. Seria você consultar aquele que já viu o futuro, aquele que já sabe de todas as coisas. Seria a sua conexão com Deus. Então a primeira coisa que você precisa saber é que a oração não tem nada a ver com religiosidade. A oração é uma coisa essencial para o nosso desenvolvimento. Se você quer saber se vai chover no outro dia, você consulta a previsão do tempo. E se você quer saber o seu futuro, você consulta quem já viu ele, quem já escreveu ele e quem deseja o melhor futuro possível para você. Então a oração ela tem a ver com o contato direto da criatura que somos nós com o Criador, independente da sua religião. Ela é extremamente essencial. E o que eu quero ensinar para vocês hoje a respeito de oração é a oração pautada no que Cristo nos ensinou quando Ele esteve aqui na Terra. Quando Cristo veio aqui, Ele veio até a Terra e nos deixou um modelo de oração, que é o Pai Nosso, que muitos conhecem. Pai Nosso. O Pai Nosso ela é uma oração padrão, que é utilizada pelos evangélicos, é utilizada pelos católicos também, e ele é um modelo de oração que Cristo deixou para os seres humanos. Então existe um cronograma no Pai Nosso, né? Uma maneira de se recitar o Pai Nosso, na onde Cristo ele nos ensina algumas pautas de como estruturar uma oração. E é sobre essas pautas que eu quero falar com vocês. A primeira coisa que você precisa saber é que a própria palavra de Deus diz o quê? Você pede e não recebe porque você pede mal. Então hoje nós vamos estar aqui para aprendermos da melhor forma possível fazer as nossas petições. A primeira coisa que você precisa saber, quando você inicia o Pai Nosso, você se coloca na presença de Deus. Então você coloca-se à disposição de Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você está convidando Deus para estar fazendo parte de um contato direto com você. Então todo início de oração você precisa o quê? Chamar a Deus a vir fazer parte com você, a vir te escutar, mostrar a sua reverência a Deus através da santidade que Ele nos representa. Esse é o primeiro ponto da oração. Então sempre você se colocar na presença de Deus, você se apresentar a Deus e convidar a Deus para vir até você. A segunda coisa, depois que ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele faz um pedido. Então tem muitas pessoas que elas iniciam a oração pedindo perdão, falando para Deus as suas mazelas. Só que no próprio Pai Nosso, Cristo ele estrutura de que forma? Primeiro ele se apresenta a Deus, depois ele faz os seus pedidos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é assim que nós devemos fazer. Porque Cristo ele já sabe de tudo que nós cometemos errado, de todas as coisas. Só que Ele quer saber o quê? O que a gente quer dele. Depois que você já fez a sua reverência, o que você quer de Cristo? Ele quer ouvir os seus pedidos, Ele quer que você estruture os seus pedidos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí sim você pede perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Aí você vai para a parte do perdão. E essa parte do perdão ela é bem interessante porque ela é condicionada. Quando Cristo ele ora o Pai Nosso, que ele fala, perdoai as nossas ofensas, ele também fala, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Então o perdão, ele existe uma condicional para que ele venha acontecer. E é isso que nós precisamos entender. Que muitas das vezes a gente só quer que as pessoas nos perdoem, só quer que Deus nos perdoe. Só que a gente não quer perdoar o próximo. E Cristo ele nos ensina, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E depois disso, ele pede o quê? Proteção divina. Proteção divina é o próximo passo. Então ele pede aqui proteção. Proteção.
proteção divina. É o que Cristo pede, que é o próximo passo. Ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então é isso que ele faz. E aí depois disso, ele fala o quê? Ele declara novamente a santidade de Deus. Na onde ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então ele está mais uma vez confirmando a grandeza de Deus, confirmando o domínio de Deus sobre todas as coisas. E Deus é o único que ele pode atender os nossos pedidos, é o único que pode nos perdoar e é o único que pode nos proteger. Então, independente da sua religião, independente da sua crença, independente do que você acredite, toda oração sua ela tem que ser pautada dessa forma. Primeiro você se apresenta a Deus, depois você faz os seus pedidos, você pede perdão pelos seus erros, claro, sempre naquela condicional de já ter perdoado aqueles que também erraram com você. Depois você pede proteção divina e depois você confirma a grandeza de Deus. Depois você reconhece novamente que Deus ele é capaz de todas as coisas. Se você estruturar a sua oração dessa maneira, com certeza você vai conseguir estar alcançando o seu desejo. E eu quero compartilhar com vocês também uma mensagem que ela está em Isaías 41:12, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Na verdade é Isaías 41:21, que diz o seguinte: apresentai a vossa causa, diz o Senhor, produzi vossas fortes razões, diz o rei de Jacó. Então todas as vezes que você pedir algo para Deus, todas as vezes que você estiver nessa parte aqui pedindo, é muito importante você apresentar o quê? Quais são as razões desse pedido? O que Deus ganha com esse pedido? Quando você pede algo direcionado, quando você pede algo que realmente existe uma razão, algo que realmente seja interessante para Deus te dar, porque Ele também ganha com isso, não que seja uma moeda de troca, mas é muito mais fácil de ter sentido, de ter fundamento, de ser um bom pedido, através disso daqui, você pode apresentar para Deus. Por exemplo, falar: Pai, eu gostaria muito de ter um carro, porque com esse carro eu vou conseguir ajudar as pessoas, vou conseguir estar levando as crianças para a escola, vou conseguir estar indo até a sua casa te servir, vou conseguir estar ajudando os irmãos que não têm condição de estar indo e estar levando eles. Essa é uma das coisas. Pai, eu gostaria que você me desse um dom de falar em público, porque dessa forma eu poderia proclamar o teu amor, poderia levar a tua mensagem. Como que você tem feito as suas petições? Será que os pedidos que você faz hoje para Deus são pedidos individualistas que só você ganha? Porque Deus ele não tem prazer nenhum em dar algo que só você vai ganhar. A primeira coisa que você precisa saber, se você recebeu algo que é de Deus, algo que é divino, se você realmente recebeu algo que é uma bênção de Deus para você, a primeira coisa que você precisa saber é: todo mundo vai ganhar com isso, ou muitas pessoas vão ganhar com isso. Quando muitas pessoas estão ganhando com algo que abençoou a você, é porque realmente foi algo que Deus te deu. Agora, se é algo que só você está ganhando, pode até ser que seja algo do fruto do seu trabalho e tudo mais, mas não tem nada a ver com Deus. Todos os projetos que são de Deus, todas as pessoas ganham ou muitas pessoas ganham. Se você pegar quando Deus levantou Moisés, levantou para quê? Para libertar o povo da escravidão no Egito. Quando José foi governador, para livrar o mundo da fome. Quando Davi virou rei, para que pudesse Israel governar e todo o estado de Israel ficou conhecido até hoje. Salomão, Sansão, entre outros grandes nomes, todos que cumpriram seu propósito na terra, todos que foram abençoados de alguma maneira por Deus, foi para que muitos estivessem ganhando em volta disso. Então os projetos de Deus são projetos coletivos e não individuais. Então na parte do pedido é muito importante você saber como pede e apresentar para Deus os seus motivos dessa petição. Apresente para Deus, não que Deus não saiba, Deus ele já contempla o nosso coração, mas a partir do momento que você mesmo consegue enxergar o motivo, da onde muitas pessoas estão ganhando com esse seu pedido, Deus ele tem prazer de te abençoar, porque ele sabe que você tem consciência do que você está pedindo, mas o que você precisa se atentar é o quê? O processo daquilo que você pede. Tudo aquilo que você pede, se você receber, existirá um processo, porque se você pede sabedoria para Deus, ele não estrala o dedo e você é sábio.
Ele vai te dar oportunidade de ocasiões para você ser sábio, assim como com Salomão. Salomão pediu sabedoria. O que aconteceu? Apareceu duas mulheres com um filho só e Salomão teve que ser sábio para resolver aquele problema. Se você pedir para Deus calma, é uma das piores coisas que pode acontecer. Fala, Deus, me dá paciência. O que vai aparecer de pessoa tentando roubar sua paciência para que você venha adquirir ela é surreal. Então, assim, Deus, quando você pede algo para Ele não estrala o dedo igual um passe de mágica e esse algo acontece. Ele simplesmente te dá processos para que você desenvolva esse algo. Por exemplo, se você falar, pai, eu gostaria de ter um carro, você acha que ele vai estralar um dedo e vai cair um carro do céu? Não, ele pode usar a vida de alguém para te abençoar, ou ele vai te dar condições de trabalho, de projetos, para que você venha ter esse carro, desde que seja do interesse dele te dá-lo. Então, assim, Deus ele sempre vai nos dar circunstâncias para alcançar aquilo que pedimos. Então, todas as vezes que você for pedir, tome muito cuidado. Imagine qual que é o processo que aquilo que você está pedindo vai gerar. Tem muitas pessoas que falam assim, eu gostaria que os meus filhos se achegassem mais a Deus. E aí, o que Deus permite? Uma enfermidade com a pessoa. Por quê? Aí os filhos vão ver que, vou dar o exemplo da mãe, a mãe está naquela situação, fala, nossa, minha mãe precisa de oração. E aí os filhos se achegam mais a Deus. Qual que é o processo que você ou sua casa vai ter que enfrentar pelas suas petições? É isso que você precisa entender. O que você vai ter que estar fazendo? Qual que é o processo que você vai ter que estar enfrentando para que o seu desejo, para que o seu pedido seja realizado? Essa foi a minha concepção sobre oração, foi o ensinamento que eu tenho para passar para vocês do que eu acredito que é oração, a estruturação de como fazer uma oração e que vocês possam saber que se a própria palavra de Deus diz, na verdade, que se nós homens que somos maus pedimos as coisas, os nossos filhos nos pedem as coisas e nós damos, se o nosso filho pedir para a gente um pedaço de pão, nós não daremos uma pedra, quem dirá Deus, que é o Deus dos céus, é o Deus que contempla tudo. Tudo que Deus faz você ter no seu coração, Ele tem intenção de te dar. Mas não confunda a intenção com Ele te dar. Porque para Ele te dar, você precisa estar preparado. Eu, como uma pessoa, vamos dizer, um futuro pai, né, que a nossa bebezinha aí tá para chegar, eu tenho a intenção de dar um carro para minha filha. Só que para mim dar um carro para minha filha, eu preciso o quê? Que ela complete 18 anos, que ela tire a habilitação, que ela esteja apta para receber isso. E com Deus é a mesma coisa. Deus ele é pai da mesma forma. Então Deus ele tem a intenção de te dar o que você está pedindo na maioria dos casos. Só que você está preparado para isso? Deus, você fala assim, eu gostaria de falar para grandes multidões. Tá, você tem estudado para isso, você tem se desenvolvido para isso, como que Deus vai preparar esse cenário para você se você não tem se capacitado? Medite sobre isso. Então, todas as vezes que nós formos fazer uma oração, vamos estruturar a nossa oração dessa forma, e todas as vezes das nossas petições, imagine qual processo você vai enfrentar, e assim, se você não recebeu ainda algo que foi prometido por Deus, muito provavelmente porque você não está capacitado. Porque Deus, Ele tem o prazer de abençoar os seus filhos e de dar tudo aquilo que você contemplou em seu coração. Só que Ele só vai te dar quando você estiver capacitado para receber tal. Que Deus abençoe vocês. Esse foi o vídeo de hoje. E deixa o like aí quem gostou, compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Tamo junto.